Hop tchau, oriô, salve, salve clã cigano, salve, salve força cigana. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, como vocês estão? Você que chega agora nesse vídeo, se sinta acolhida, acolhido, saiba que é um vídeo feito com muito carinho, muita responsabilidade, direcionamento. Esse vídeo aqui, queridos, não é de leitura, tá? É um vídeo aula, da minha forma simples, da forma como eu aprendi, eu vou trazer aqui o significado das cartas ciganas, tá? Eu peguei os meus 3 decks, esse aqui é o mais antigo, vou até dar dica dele para você que está iniciando, você que tem interesse de entender o significado das cartinhas, fica aí como sugestão, já vou falar desse deck, tá, gente? Primeiramente, é um prazer tê-los aqui, uma honra. Meu nome é Luciane, vou fazer esse vídeo aqui com muito carinho, tá? Pretendo não estender muito, ser objetiva, para que seja um vídeo bem interessante e prático, tá bom, queridos? Então, bora lá. Já fiz aqui minha meditação, acendi minha velhinha, pedindo para que os ciganos me deem essa força aí, para poder passar para vocês. Gratidão, 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 salve, salve. Gente, bora lá. Primeiro, eu vou dar a dica aqui rapidamente desse deck. Esse meu deck aqui é o primeiro que eu tenho, o primeiro que eu comprei do baralho cigano, tá? Eu comprei ele no Mercado Livre. Ele já é antigo. Podem ver que as cartas já estão assim, machucadinhas, né? Estão amareladinhas do lado, né? Por mais que a gente cuide com carinho, né? Cuida pra não sujar, tudo, não tem jeito, gente. Esse deck aqui eu tenho ele 5 anos. Então, acho que quase isso, se eu não estou enganada, gente. Já tem um tempão. E eu já usei muitos vídeos, muitas leituras. Já usei bastante. É o primeiro. E quando eu comprei, foi por causa disso, ó. Tarô cigano para iniciantes, né? É interessante porque geralmente a gente não fala tarô cigano, a gente fala baralho cigano. Mas eu achei muito interessante. E eu pesquisei, tem ainda no Mercado Livre, gente. O preço, assim, tá muito em conta. Lá, eu pesquisei hoje, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo, no mês 2 de 2026, tá? É um vídeo atemporal, então provavelmente muitos verão depois, né? Mas hoje, falando hoje, é R$ 32,50 no Mercado Livre, esse aqui, tá? E lá tá desse jeitinho. Eu vou até colocar na descrição desse vídeo o link, tá? Pra quem se interessar em comprar, porque é muito baratinho. Eu pesquisei na Amazon, que é outra plataforma que eu compro muita coisa. Na Amazon eu não achei, tá? No Mercado Livre, gente, além desse que eu tenho e recomendo, tem um outro que eu chamo a Gracinha, que é bem barato também, R$ 29. Eu vou colocar o link do outro. O outro eu particularmente não conheço, não peguei nas mãos, eu só vi pelo site, tá? Mas tem essa mesma proposta, né? De mostrar a carta com o número, a simbologia e o significado, tá? Então, vamos começar? Bora lá. É importante a gente entender primeiro o significado de cada carta, porque depois que a gente memoriza isso, a gente consegue ter outros decks que não precisa nem necessariamente ter o nome, como esse aqui, ó, não tem um nome, né? Só tem um número nesses dois aqui, um número. Aqui não aparece direito, mas tem um número também, tá, gente? Então, bora lá. A carta número 1 é a carta do cavaleiro. Carta do cavaleiro. O cavaleiro, gente, olha o significado aqui, vou mostrar aqui para vocês lerem, ó. Movimento, concretização e realização de objetivos, algo que ainda não está materializado, porém já está a caminho. Então, é algo que ainda não aconteceu, mas está muito próximo de acontecer. O cavaleiro, ele traz essa mensagem de algo que vai se concretizar e que não vai demorar muito, tá? O baralho cigano, a gente usa, essa carta também serve para mostrar, sinalizar uma questão de tempo. Então, aqui, dependendo da pergunta, seria algo para os próximos dias, num raio de uma semana, tá? Não tá longe para acontecer, tá? Então, falando de um modo simples, a carta do cavaleiro traz essa energia, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês a dos outros decks. Esse aqui, gente, é o deck da Natasha, Cigana Natasha. Vou mostrar para vocês, quem tiver interesse. Esse aqui eu comprei na Amazon. Tá em média de R$ 90. Acho que é por ser um baralho novo, né? Mas quem tiver interesse, eu vou colocar na descrição também, tá? O que me chamou atenção desse baralho da Natasha Cigana é a cor, né? Bem viva, eu acho legal. Eu ainda gosto muito da forma clássica, né? Mas eu gosto também, depende muito do dia, do tipo de leitura que eu vou fazer. Enfim, o mais novo, gente, o terceiro aqui, ó. A gente tá na primeira carta, né? O Cavaleiro. Então, aqui é o meu deck mais novo. Esse aqui eu comprei pela Amazon também.
Ele tá numa faixa de R$ 79, tá? 79, R$ 80. E é o cavaleiro também, tá bom? Então, a arte muda dependendo da editora, mas todos são os cavaleiros. Então, falando basicamente do cavaleiro é isso, tá bom, queridos? Carta 2. A carta 2 é o trevo, tá? Tem uma observação a fazer, gente. Alguns decks têm uma carta só, como nesse caso aqui, tá? Tem a carta 2, que é o trevo. Esse deck da Natasha, Cigana Natasha, e esse deck aqui, o clássico, eles têm duas cartas. Os dois aqui têm duas cartas número 2, tá? Já explico pra vocês. Então, se você comprar um deck onde vem uma carta 2, número 2 do trevo, ela representa uma energia que é um pouco negativa ou muito negativa. Ela traz a energia de tropeços, desorientação, sinal de alerta. Ela fala de cortes súbitos, atrasos. Então, essa carta, ela vem carregada de energia pesada, de coisas, acontecimentos que não são legais, tá? No finalzinho aqui da frase, fala que não durará muito, não durará muito tempo, e que se terá o bom êxito, né? Então, explicando assim, essa carta, ela tem essa energia que fala de um momento tenso, de algo muito cheio de obstáculos, né? E que, mas que é um ciclo, é um momento passageiro, né? Então, ficaria até como um alerta, não, tá tenso, tá complicado, mas vai melhorar, né? Não é algo definitivo, tá? Poderia, vamos dar um exemplo aí, falar de uma separação, a pessoa vem desesperada, falando que está querendo voltar e acha que a pessoa nunca mais vai querer olhar para ela, para ele. Aqui viria essa carta aqui por si só, né, vendo só pela energia dela, explicaria que não, que existe aí uma turbulência muito grande, mas que é passageira, tá? Vindo aqui para as outras cartas, gente, do Natasha, né, Cigana Natasha, tem aqui o trevo, a mãozinha segurando, e essa aqui o clássico também. Aqui, nesses dois aqui, esse trevo são positivos, tá? A gente conhece o trevo, eu sempre conheci por algo positivo. Trevo de 4 folhas é sorte, né? Abundância é sorte, basicamente falando. Então, nesses dois, essas cartas trazem esse significado, essa simbologia que a gente tanto conhece. Da sorte, daquilo que vai dar certo, daquilo que é próspero, daquilo que, sabe, vai ter um resultado bom. E paralelo a isso, paralelo a essas duas cartinhas, esses decks trazem a carta 2 de novo. Então, temos o trevo 2, número 2, e temos aqui outra versão 2. As duas cartas são número 2. Só que essa 2 aqui, ela já ganha o nome de obstáculos. E então, ela ganha aquele significado que a gente falou da carta que os primeiros baralhos foram feitos, só tem uma trevo, né? Então, aqui, ela vem com o trevo, que é a sorte, e aqui os obstáculos, aquilo que... tropeços, cortes súbitos, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Mesma coisa. Tem aqui a carta do trevo, que é sorte, e tem essa aqui, que é o mesmo número, 2, 2, mas ganha aquela versão, né, aquela simbologia que fala dos tropeços, aquele lado negativo, tá, gente? Isso aqui acontece com esses dois decks, tá? Mais novos que eu tenho. Vamos para a carta do navio, gente. A carta do navio número 3 é uma carta que vem falando aqui a busca de novos rumos, né? O navio indo em direção a algo. É uma nova trajetória, novos horizontes, mudança de trajetória. Então, se ela fosse representar uma pessoa, um momento da mente, da cabeça da pessoa, ela representaria que essa pessoa está com planos ou já algo firme para começar de uma mudança muito grande, uma trajetória que é mudando totalmente, tá? Fala de ir atrás de novos horizontes, né? E é uma mudança assim grande, tá? Então, uma mudança de cidade, uma procura de um novo emprego ou tipo de trabalho diferente, término de algum relacionamento, tá? Representaria novos rumos, tá? Essa carta, ela representa demora, gente. Do baralho cigano, o navio fala muito da questão de algo demorado, vai representar meses até anos, tá? Aqui nós temos a cartinha do navio aqui do Cigana Natasha e do outro deck, tá? Essa é a energia da carta do navio, queridos. A casa 4. A casa 4, ela vem... Ó, então, gente, por que eu indiquei esse deck? Porque vem com essa explicação. É uma forma simples, né, de explicar, mas que ajuda bastante, tá? Então, a carta da casa, ela fala de afinidades, de confiança, prosperidade, né? E o amor como forma de equilíbrio, tá? Então, tá falando aqui dessa energia. A carta da casinha aqui da Natasha Cigana e aqui do outro deck.
Aqui já é um castelo, né? Mas é a casa, tá, gente? É a casa de outra época, né, gente? De outro século. A carta 5, gente. A carta 5 é a árvore, tá? Essa carta ela é muito positiva, ela fala do progresso, da fertilidade, da vitalidade, indica crescimento espiritual, a sorte, a abundância emocional e financeira. Ela é uma carta que, por si só, na energia dela, é extremamente positiva. Uma árvore gigante, cheia de folhas, é uma árvore antiga que tem raízes fortes. Então, ela vem trazendo toda essa informação, essa simbologia relacionada àquilo que é muito próspero, independente do que a gente está perguntando, do que a gente está se referindo, né? Seja no campo amoroso, no campo de trabalho, né? Estudos, enfim, saúde. Na saúde, ela representa fortemente a vida, a cura, tá? O restabelecimento da saúde, né? Então, ela sozinha, ela tem um significado bem interessante, muito positivo. Claro que eu sempre gosto de colocar observação, gente. Toda carta ela tem um lado luz e o lado não luz, o lado negativo, positivo. Então, se você embaralha, a carta voa, vira e cai assim, ó, de cabeça para baixo, ela vem representando o contrário dessa positividade. Então, é um momento de cuidado com a saúde, algo tá fora de linha, tá precisando ter um cuidado, ela vai servir como alerta referente a alguma coisa, independente também do campo que a pessoa está querendo a orientação, tá? E também vai depender das cartas que estão ao lado na leitura, tá? Ela por si só, se fosse uma. Ah, Luciane, eu vou conseguir casar logo com a pessoa que eu amo, a gente vai conseguir vencer todos os obstáculos, sendo ela sozinha, sim. E é algo muito próspero, algo muito promissor, tá? Temos aqui mostrar para vocês do baralho da Natasha. E temos aqui o outro deck, tá bom, queridas? As nuvens. Número 6 no baralho cigano, a cartinha 6. A carta das nuvens. A carta das nuvens, gente, é interessante porque no tarot tradicional, as nuvens falam de ar, fala de emocional. E no baralho cigano não é diferente, tá? Aqui vem trazendo a mensagem de instabilidade emocional. Perdas financeiras, confusão, indecisão, cabeça tumultuada, né? Cabeça cheia de informação, a mente cansada, tendência a tomar conclusões, tirar conclusões erradas. Então, ela vem representando aqueles momentos que a gente tá de cabeça quente, que tomou uma atitude que foi mal pensada, agiu por impulso, sabe? Vem falando disso, tá? É uma carta bem voltada a esse tipo de alerta. Tá totalmente relacionado ao emocional. Essa aqui é do deck da Cigana Natasha e esse aqui é do deck clássico. A cobra, a serpente. Alguns decks ganham o nome de cobra, outros de serpente. Essa cartinha é a 7 do baralho cigano, tá? É uma carta que ela fala da inveja, ela fala de enganos, ela fala da discórdia, intrigas, situações inesperadas, né? Tem que usar cautela. Então, essa carta aqui da serpente, da cobra, ela fala de tudo isso, tá? Uma pessoa uma vez falou assim pra mim, a carta da cobra significa falsidade. Também, mas não é só isso, tá? Ela representa discórdia, algo que saiu dos trilhos, algo que pode sim, né? A discórdia ter sido começada, por exemplo, por inveja de alguém, né? Que montou todo um cenário, né? Pode representar uma pessoa aqui invejosa, que gosta de fazer intriga, de causar situações. Quem nunca passou por isso, né, gente? Então, assim, a cobra tem esse significado, tá? Traição. Ela pede um alerta. Dependendo do que está sendo perguntado, pode representar uma situação que vai acontecer. Não, por exemplo, não se abrir com alguém, nem todo mundo é confiança, sabe? Então vai de acordo com as cartas que estão ao lado também, né? Se ela não vem virar, se ela vier virada assim e tem cartas positivas ao lado, se a pessoa pergunta, eu tô sendo traída? Não, porque o significado dela é traição, um dos significados. Mas ela tá de cabeça para baixo e tem cartas positivas ao lado. Então é o oposto do significado. A pessoa não tá sendo traída, tá? É isso. Carta do caixão, gente, carta número 8. Vamos lá. Essa carta aqui, ela representa o ciclo contínuo da vida e morte, e, portanto, está relacionada ao renascimento, né? Olha aqui.
Seja no físico, no emocional, no mental, tudo que começa um dia acaba. Então essa carta aqui do caixão, ela fala da morte em si, do desencarne, mas ela vem representando ciclos que estão fechados, que acabou, né? Ou que estão próximos a acontecer, tá? Vou usar exemplo novamente. Se alguém pergunta de uma parceria que vem tendo problemas, que não tá legal, se tem chance ainda de salvar isso, aí sai essa carta aqui. Tem cartas ao lado também negativas, que mostrem, né, que apontem isso, vai representar que não tem chance não. É realmente um momento de troca, de ciclo, tá? Porque ela fala daquilo que acaba para outra coisa começar, um renascimento, né? Então, a carta da morte, não, perdão, da morte é no deck tradicional, né? A carta do caixão no baralho cigano tem esse significado, que no tarô tradicional tem o mesmo significado, né? Então, no baralho cigano é o caixão e no tradicional tarô é a morte, tá? Aqui temos da cigana, Natasha, tem a lápide, né? E tem aqui a do meu baralho mais novo. Carta fofa, muito positiva, o buquê, tá? Carta do buquê, gente, ela é uma carta que ela é uma carta de uma energia muito leve, né? Ela fala da alegria profunda que se tem do nosso interior e que transborda, tá? Então é sentimento bom que transborda, né? As flores, ó, deixa eu dar um foco aqui. As flores, elas trazem felicidade, ela alegra, ela encanta, né? As flores, ela fala da beleza, né? Do aroma daquelas que tem cheiro, né? Que tem um perfume, né? Então, da união entre as pessoas. Então, ele é muito positivo. Só em pensar que alguém chega e traz um buquê é um símbolo de romantismo, de amor, de gratidão. Então, o buquê traz essa mensagem, tá? Esse aqui é o da Natasha, signo Natasha. Esse aqui é o do deck clássico. Olha que lindas. As três são muito lindas, né? Esse é o significado do buquê. A foice, gente, carta 10, tá? Então, assim, é o corte, é aquilo que foi terminado de alguma forma, né? E geralmente de uma forma mais rápida, abrupta, né? Ela pode representar uma colheita, aquilo que a pessoa está passando, que é referente a algo que foi feito lá atrás e que está sendo feita uma colheita. Dependendo da forma como ela vem, cartas positivas, representa um corte que é favorável, que pode até doer, que a gente possa sofrer, mas que é necessário, foi necessário, tá? Temos aqui a cartinha da cigana Natasha e do tradicional. Eu tô mostrando para vocês ver como a arte é diferente, mas a simbologia, o significado é o mesmo, tá, galera? Gente, a carta 11, ela é o chicote, tá? Aqui vem uma explicação assim: força, liderança, energia, potencial energético, força mental, justiça, disputas e aborrecimentos, tá? Depende muito do que está sendo perguntado, das outras cartas que estão ao lado, né? Como eu sempre falo, sempre reforço. Mas essa carta aqui do chicote, ela fala muito da questão de estar liderando uma situação, né? Fala da justiça, daquilo que você está querendo ter em troca, né? O chicote, ele traz uma questão, uma sensação assim de dor, sofrimento, né? Então mostra algo que nós, um momento, né? Simboliza um momento que a gente está retomando alguma coisa, uma liderança, tomando a frente de algo, tá restabelecendo algo que a gente tinha deixado de lado, por exemplo, nossa autoestima, correr atrás dos nossos direitos, tá? Então, vem falando de justiça, tá? Mas ela traz também a questão do aborrecimento. Então, é uma carta que mostra justiça, coisas boas acontecendo, mas também tem a parte sofrida, tem a parte que exige resiliência, paciência, tá? Eu interpreto assim. Aqui temos a versão do chicote no baralho da cigana, Natasha, e aqui temos a versão no meu baralho clássico. Número 12. Os pássaros. Essa carta aqui, ela fala do romantismo. Ela fala. Deixa eu colocar bem bonitinho aqui para vocês verem, ó. Do romantismo, assim como pequenas atenções e alegrias,
né? Está ligada ao dia a dia, à rotina. Essa é uma carta que fala muito da questão de convívio, de comunicação, tá? Ela poderia representar uma notícia que está por vir, algo que foi falado. Então, nesse primeiro deck que eu aprendi, ela vem com um sinal muito positivo, né? Tudo positivo. Mas ela poderia representar também o lado negativo dela, fala de fofoca, a comunicação para maldade, para causar intriga, tá? Então, essa carta dos pássaros, ela tem esse significado aqui. Fala do romantismo, da comunicação leve, né? Do dia a dia, da rotina, de gestos, aqueles pequenos gestos, gestos simples que encantam, que a gente fala, são pequenos, grandes gestos, né? Simboliza tudo isso, gente. Mas o lado negativo dela, né? Se numa leitura sair de cabeça para baixo, tiver cartas negativas ao lado, ela vem falando de fofoca, de intriga, tá? Nesse deck, a carta dos pássaros só tem essa. Devido a essa mensagem que eu falei pra vocês de ter um significado negativo, os outros aqui, por exemplo, da Natasha, a cigana Natasha, vem duas cartas, tá? Aqui é dos pássaros, que traz essa informação aí da comunicação leve, desses atos agradáveis do dia a dia, como a gente acabou falando, né? Através dessa. Mas essa aqui da coruja, ela já traz algo, é o lado escuro. Ela fala da fofoca, de intriga, tá? Fala de pessoas fazendo coisas assim na calada da noite. A coruja é um animal que simboliza algo místico, espiritual, né? Então, aqui ela traz que pode sim, dependendo, claro, né, das outras cartas, do que foi perguntado, pode sim representar algo que está sendo feito à noite, na calada da noite, fofocas que estão acontecendo à noite, entendeu? Então, assim, ela traz essa comunicação e essa questão pode representar a carta leve, a energia, a carta que representa essa energia leve dos pássaros, ela fala do quê? Daqueles momentos, daqueles atos simples que fazem toda a diferença, né? Que faz agradar alguém, às vezes uma palavra, um gesto, uma coisa simples, uma lembrancinha, um elogio, algo simples, né, entre aspas, que faz a pessoa ganhar o dia. Aqui é o oposto, tá? Às vezes uma fofoca, uma coisa pequena, idiota, vamos dizer assim, né? Causa todo um transtorno, pode vir a causar, tá? Então, nesse deck tem as duas versões. E, deixa eu pôr aqui. No tarô, que meu clássico, tem essa pegada também, tá, gente? Mesma coisa, lado positivo e as corujinhas aqui mostrando o lado oposto. A criança. Olha o significado dessa carta. Ela fala da ingenuidade, a criança que habita dentro de cada um, a postura, né, de estar aberto perante a vida. Então, gente, se a gente parar e analisar essa carta, ela traz tudo aquilo que a criança tem, né? A criança, ela carrega a ingenuidade, ela ainda não tem a malícia da vida, né? Ela representa a criança dentro de nós. Então, vai depender muito do que está sendo perguntado, né, gente? Do que está em questão. Poderia representar um começo de algo. Ah, como assim, Luciane? Porque criança é a primeira fase da nossa vida, né, como ser humano. Então, pode representar, sim, um começo, algo que está bem no início. Poderia ser, por exemplo, um projeto que está bem no começo, mas que está forte para acontecer, né? Poderia representar, falando aqui dessa energia da criança, da ingenuidade. Então, poderia representar alguém que está agindo de forma ingênua, uma pessoa que não teve maldade, tá? Então, se ela vem virada assim, representa o oposto, tá? Uma pessoa que banca ingênua e não é, tá? Uma pessoa que faz, que não entende, mas está entendendo, né? Não é ingênuo, né? Então, a carta da criança, ela traz tudo aquilo que são características das crianças, né? Essa questão que eles falam aqui, aberto perante a vida, porque a criança, ela não tem, assim, projetos grandiosos, elas não faz uma estratégia do hoje para entender que amanhã vai ter uma consequência, ela só vai vivendo, né? Então, essa carta tem essa energia, tá? O lado negativo, né, seria uma pessoa, como eu falei pra vocês, uma pessoa que não tá agindo de boa fé, bancando inocente na história, sendo que não é, tá? Pode representar, falando pelo lado negativo, uma pessoa imatura, que tem atos, atitudes imaturas, né? Que vai cometer. Vou dar um exemplo, tá, gente? Uma pessoa que brigou, fez um feio, bateu, causou, quebrou, fez um escarcéu todo, e você vai puxar lá a origem do que aconteceu, foi uma coisa besta,
sabe? Eu vou pegar aqui o da cigana. Aqui, gente, acontece as duas cartas de novo, tá? Então, nesse daqui da cigana Natasha, tem duas cartinhas representando a criança, né? A criança carta 13 tem duas versões aqui no deck da Natasha, tá? Representando isso que eu falei, a criança pura, ingênua, um começo, o começo de algo, né? Representando o começo, a infância representa o início, né? De um processo. Poderia representar também uma criança, a própria criança em si, tá, gente? Um filho, uma filha, tá? Então representa também filhos, crianças na família, na amizade. Depende muito do que está sendo visto, do que está sendo perguntado ali para o tarólogo, para o médium, né, que está utilizando as cartas. Então, representaria até uma criança também, tá? E também filhos grandes, tá? Dependendo do que está sendo perguntado, tá? Essa vem mostrando essa parte, né, positiva, tudo leve, da ingenuidade, de ver o mundo de forma pura, né, gente? E aqui vem trazendo aquele lado que eu falei para vocês. Deck tradicional aqui vem uma menininha muito fofa correndo, ó. Parece a Chapeuzinho Vermelho. É a Chapeuzinho Vermelho, né, gente? Então é isso. Só colocando uma observação, nesse deck aqui tradicional, clássico, vem só uma criança, tá? Diferente da Natasha, que veio duas crianças. Aqui, nesse tradicional, só vem uma. Raposa, carta 14. Olha o que a raposa traz: agilidade, esperteza e sagacidade. Algo de ruim pode acontecer em sua vida, uma situação chata de lidar. A carta da raposa, gente, ela é uma carta muito fortemente alerta. Ela é um alerta de alguma coisa, tá? Geralmente ela vem alertando de algo. Então essa carta pede para que você observe, que você tenha agilidade, que pegue, perceba, repare em coisas que muito provavelmente você não está percebendo, tá? Então fala da esperteza, da sagacidade, né? De nós sermos sábios, observar, analisar e com uma agilidade, tá? Porque a raposa, ela é rápida, ela é ágil. Ela pode representar, gente, lado oposto dela, né, o lado negativo, ela pode trazer algo muito negativo, que é alguém aí à espreita, alguém que tá te observando, alguém que tá te invejando, alguém que tá, enfim, é um alerta para que você observe, tá? A cartinha da raposa do... Olha que graça, gente, essa raposa, eu acho ela muito linda, ó. Esse aqui é da cigana, esse aqui é o clássico. Lindas, 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 né? Olha que maravilha. Carta 15, carta do urso. A carta do urso, gente, ela traz a falsidade, ciúme, inveja, falsos amigos. Carta de advertência. Não revele segredos e projetos. Aqui, ela traz um pouco da carta da raposa, né? Porque fala de tomar cuidado com as pessoas, né? Não revelar segredos, confiar nem confiar a todos. Tem essa parte. E ela fala, e vai além, né? O urso fala da falsidade, ela fala, representa aí o ciúme, tá? Então, um exemplo, uma tiragem, a gente tá pegando características de uma pessoa, de um ser de luz, que o consulente quer saber. Ah, Luciana, eu quero saber um pouco mais da personalidade dessa pessoa que eu tô conhecendo. Entre elas, ela é uma pessoa ciumenta, tá? Pode representar que está no momento de ciúme, ou pode representar que é uma característica forte, uma pessoa altamente ciumenta. Se tem cartas negativas ao lado, vai representar que é uma pessoa ciumenta doentia, tá, gente? Pra tomar cuidado. Lembre-se que o urso também é uma carta de alerta, tá? Ah, a gente tá se conhecendo, eu acho bonitinho, mas cuidado, esse ciúme não é normal, tá? Depende da leitura das cartas ao lado, né, gente? Tá? Então, o urso é isso. Olha aqui a da cigana Natasha. E do tradicional traz um urso branco. Olha que fofura. Lindos, né? Estrela, olha que coisa linda, né? A luz que nos orienta, ilumina, fala do destino, o anjo da guarda, a sorte, a força espiritual, a intuição. Olha quanta coisa que a estrela traz, né? Ela é uma carta que fala de algo próspero, de revelação, algo intuitivo, algo de destino, tá? Então, claro que o oposto vai ser aquilo, né, gente? Falta de clareza, é algo passageiro, não é coisa assim para sempre. Dependendo do que está ao lado, das cartinhas que estão auxiliando, ela tem cartas totalmente positivas ao lado, ela traz toda essa bagagem aqui, toda essa simbologia, né? Aquilo que é iluminado, o destino. É o universo, né, gente? É uma carta espiritual, tá? Ela representa também, pelo menos no meu entendimento, ela vem trazendo muita questão espiritual,
poderia representar uma comunicação de alguém que já não está mais entre nós, uma mensagem de alguém que já desencarnou, né, na espiritualidade, tá? Poderia representar, dependendo da pergunta, que foi feito algum tipo de trabalho espiritual também, tá? Representaria a noite também. Cartinha aqui. Vou mostrar para vocês a carta da estrela da Natasha, Cigana Natasha. E aqui do deck tradicional, é essa estrela aqui. Você vê que em cada arte tem a sua carinha, né? Bora lá. Carta 17, gente. Aqui é a cegonha, tá? A cegonha, deixa eu focar aqui, ó. É a carta que traz uma grande energia de vontade de fazer. O amor dá certo. Olha que linda a cegonha. É um animal muito lindo, né, gente? Então ela traz isso, né? É a vontade de fazer o amor dar certo, independente de qualquer coisa. Não, independente de qualquer coisa, eu quero você na minha vida, eu quero você pra mim. Olha que exemplo lindo, né? Representaria isso, tá? É você querer fazer tudo o que é possível dentro das suas possibilidades para algo dar certo. Algo que você ama, algo que você quer, tá? A cegonha traz essa energia, essa simbologia. E a cegonha também poderia representar, como muita gente associa, né, cegonha com nascimento, né, tem aquela questão mais, assim, fantasiosa, poderia significar isso sim, também, tá? Uma maternidade, né, um bebezinho, tá? Essa aqui é a versão cegonha da Natasha, Cigana Natasha, essa aqui é o clássico. Espero que vocês estejam gostando, queridos. Não deixe de deixar o joinha para me ajudar, para que o YouTube entenda que é importante, interessante esse vídeo, queridos. Gratidão, tá? Bora lá, carta 18, a carta do cão. Eu amo cachorro, gente. Vocês gostam de cachorro? Eu amo, sou apaixonada. Ó, amigo fiel em quem se pode confiar. Alguém com quem queira se pode contar, que nos defende. Isso é o cachorro, né? Um grande aliado. Então, gente, a energia dessa carta traz isso, essa característica do animal em si. Companheiro, defensor, o cachorro, ele defende o dono, né, o tutor. Então, representa, se falássemos numa leitura de uma característica de uma pessoa totalmente leal, uma pessoa que está ali para te ajudar, pode confiar, uma pessoa que você pode confiar os seus segredos, que está pronto para te ajudar no que for preciso, nos momentos difíceis, tá? Tem essa pegada. O lado não positivo é o oposto disso, uma pessoa que não vai te ajudar, tá te enganando, em algum momento vai ser falso, vai te prejudicar, tá? É o oposto, tá bom? A versão aqui do cachorro do deck da Natasha e o clássico. Lindinhos, olha, 3 fofuras. Carta 19. A carta 19 é a carta da torre, gente. A torre no baralho cigano, lá do positivo dela, fala desse afastamento que é positivo, tá? Independente se estamos falando da característica do próprio consulente, vem sinalizando que essa pessoa, ela precisa de um tempo, precisa de se afastar de alguma situação, de alguém, refletir, conversar com eu próprio, tá? É um momento de solitude, é aquele momento que se está só, mas aprendendo, agregando muita coisa, é um momento de luz, da voz interior muito fortemente falando com nós mesmos, tá? Ela pode, claro, representar um afastamento, um isolamento não positivo, tá? Ela vai representar, por exemplo, a gente tá falando de um casal que brigou, que não estão bem, sai essa carta, outras negativas, tá falando que é um momento, por exemplo, tá, gente? Depende do que foi perguntado, das cartas que estão ao lado. Poderia representar uma pessoa que está afastada, vocês brigaram. Se tem muitas cartas negativas ao lado, vem representando o quê? Vocês estão brigados, não é o momento, é necessário baixar poeira, tá? Espera, vai abaixar poeira e depois você vê, tá? Representaria isso também, tá, gente? Aqui é a torre, né? É um farol no deck da Cigana Natasha. E aqui é a torre mais clássica, né? Começo dos séculos. Tá bom, queridas? Gente, essa aqui é a carta do jardim, tá? Essa carta, ela é uma carta que fala basicamente da comunicação, dos encontros. Olha aqui, deixa eu focar aqui, ó. Amizades, encontros entre amigos, namoros, conversas, né? Poderia representar o tipo de comunicação
tanto presencial como pelas redes sociais, tá? Olha lá, redes sociais e sociedade em si. Então ela fala de amizade, de comunicação, de interagir entre pessoas, tá? Pode representar que você vai conhecer alguém no momento, num local que tem bastante pessoas, pode ser o seu trabalho ou até mesmo a rede social, enfim. Mas ela fala dessa questão de comunidade, de comunicação entre pessoas, tá? A carta do jardim representa encontro, conversas. Olha aqui, a do jardim da Natasha, da cigana Natasha é esse aqui, esse jardim colorido, né? Tem um chafariz. E aqui, no tradicional, tem o chafariz também, tem as árvores, igual aqui. E tem pessoas aqui, ó, uma pessoa aqui, outra aqui, porque ela representa o encontro, né? A conversa, a comunicação, tá bom? Só colocando a observação, na carta do jardim também tem um lado, como todas as cartas têm, o lado negativo seria o oposto disso, tá, gente? Então, encontros que não vão acontecer tão rápido como se quer, comunicação falha, tá? Então, representaria o oposto, dependendo se a carta está virada ao contrário ou dependendo das cartas ao redor, se tem uma energia negativa. A montanha é a carta 21, gente. A montanha, ela fala aqui, ó, justiça. Peraí, deixa eu focar. Tá meio ruinzinho para dar o foco, mas vamos lá. Aqui tá falando, gente, da justiça, tá? Então, algo que a gente almeja e que tem uma dificuldade, tem um sacrifício por detrás disso, né? Para que a gente tenha êxito. Ela representa uma vontade muito grande de algo, né? A vontade muito grande de conhecer a pessoa ideal, a vontade muito grande de conseguir um cargo, representa algo muito forte e que vem exigindo equilíbrio, paciência, a gente ter a resiliência, saber que tudo acontece no tempo certo, para que a gente não tenha vontade de desistir, continue caminhando, galgando, porque a montanha, ela é gigante, ela é cheia de obstáculos, ela tem pedras, ela tem animais, mosquito, tem mato, tem espinho, tem tudo, né? Mas é impossível chegar no topo? Não, não é impossível. Mas tem todo um obstáculo, tá? Então a carta aqui da montanha fala disso. Essa aqui é da Natasha, cigana, e essa aqui é o tradicional. Aqui a montanha já é de gelo, ó, tá com gelo. Carta 22, os caminhos, gente. Olha, aqui, cartinha, foca pra mim, por favor. Ó. Os caminhos estão abertos e livres de qualquer empecilho. É uma carta que possibilita, que indica o rumo da vida e o que está a caminho do nosso destino, que está a caminho em nosso destino. Então, ela está mostrando que é algo a caminho, né? É algo que está aberto. Claro que mostra aqui dois caminhos diferentes. Então, é necessário que você escolha, que você tenha resiliência, que você use a mente, que ponha na balança tudo aquilo que os dois caminhos estão te oferecendo. É aquela questão da escolha, né? Pode representar, por exemplo, uma pessoa que você tem alguma dúvida e que, de fato, é uma pessoa que está no seu caminho, né? Que você andou por caminhos diferentes, mas essa pessoa está vindo ao seu caminho. O lado não positivo é alguém que quer fazer um caminho diferente, estar longe de você, que não quer continuar por agora, tá? Então, representaria também isso. Representaria, por exemplo, que é necessário mudar o rumo, que você não está indo pelo caminho certo, ok? Como todas as cartas, os caminhos também têm significados distintos. Aqui é a versão da cigana, Natasha, e aqui a versão do deck tradicional, clássico. Pode ver que aqui tem duas sinalizações, né? E duas estradas, né? As placas, cada uma direcionando para um sentido diferente. Carta dos ratos, gente. A carta dos ratos, ela é uma carta... ela não tem uma energia positiva, tá, gente? Olha o que fala aqui, ó. Perda de energia, desgaste físicos, mentais e emocionais, prejuízo financeiro, estresse, vícios, propensão à depressão, vazio interior. Sai pra lá. Deus é mais. Essa energia dos ratos, ela realmente é uma carta negativa, tá, gente? Ela por si só, ela é negativa. Então, ela é um alerta, muitas vezes, para que a gente fique atento na nossa perda de energia. Por que a gente está se sentindo sem energia? Coisas tão simples, a gente não está tendo força. Tente buscar um acompanhamento médico, tente fazer algo para ajudar você a renovar a sua energia, sabe? Fala do desgaste físico, ela pode mostrar que você anda muito cansada, cansado, que é o momento de prestar atenção no seu corpo. Você chegou ao limite. Se você ultrapassar mais
você pode se prejudicar, perder sua saúde. Pode representar alguém que já está passando por uma fase de doença, ou algum parente, alguém próximo que está doente, tá? Ela fala também dos desgastes, né? Os desgastes, dependendo da leitura, muitas vezes a gente tá falando de saúde, a gente tá falando do corpo físico, a gente tá falando de situações. Então, representando, por exemplo, o ambiente de trabalho, é um ambiente tóxico, é um ambiente de situações, pessoas com energia pesada, onde tem, por exemplo, situações de inveja, competição, é um ambiente carregado, tá? Então, representa tudo isso, né? Aqui temos a versão da cigana Natasha, e a versão do deck clássico. Que coisa linda, gente, olha, a carta 24 é maravilhosa, é a carta do amor, gente, do coração. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu até colocar aqui de um jeito para virar a capa do nosso vídeo. Olha que coisa mais rica. Olha, vou deixar assim, tirar uma foto, depois tirar um print. Bora lá, queridos. Temos aqui em mãos a carta do coração, a carta do amor. É o mais puro amor. É aquele que não deve nada e nem cobra, que sabe o verdadeiro momento de explorar as oportunidades, que não se sustenta no outro, mas que alimenta o crescimento juntos. Então, assim, é o amor, gente, na forma mais pura e sentida de forma tão real. Porque o amor é um sentimento que acontece. Então, fala do amor no geral, né? O amor que nós temos pela vida, o amor pela mãe, amor pelos filhos, amor pelo nosso namorado, pelo nosso marido. Enfim, fala do amor, do sentimento que nós temos, do amor pelo trabalho, né? A paixão pelo que a gente se dedica a algo. Então, representando o campo amoroso, gente, ela representaria, ela por si só, dessa forma aqui de pé, representaria alguém que te ama demais, sabe? Pessoa que tá muito envolvida, uma pessoa que gosta demais, tem planos com você, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a versão da cigana, Natasha, e a versão clássica. Olha que coisa mais linda, que é tipo uma joia, né? Poderia ser um brinco, um colar. Então, essa daqui é a carta 24 falando do amor. O oposto disso é, né, a falta de amor. Não é os... Por exemplo, se fosse falar de alguém que tá te conhecendo, se o consulente falasse, essa pessoa me ama, calma, vai com cautela, essa pessoa tá te conhecendo, ela gosta de você, mas não do jeito que você quer. Depende muito do que tá sendo perguntado e da carta que tá ao lado. Se tem o coração e o sol ao lado, por exemplo, meu, essa pessoa te ama demais, tá? Porque o coração, perdão, o sol, ele também fala de tudo que é iluminado, de tudo que é forte, potente, como o amor. Então, o sol representaria o amor. E junto com essa carta, então, é amor demais, tá? É isso. Olha que coisa mais linda. Carta da aliança, queridos. Olha, carta 25, a aliança. Qual o significado aqui principal, gente, falando aqui de uma forma simples? União duradoura, possibilidade de parceria comerciais. Porque o anel aqui, a aliança, ela fala, né, de duas pessoas utilizando a aliança. Falaria de casamento, associações, acordos, tá? Porque nem sempre a gente tá fazendo pergunta relacionada ao amor, né? Ao amor entre duas pessoas, do compromisso entre duas pessoas que se amam. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de parcerias, né? Representaria aqui um acordo que é de sucesso, né? A carta da aliança, ela é positiva, ela fala das parcerias, de pessoas que estão se complementando de alguma forma, que vão agregar coisas uma a outra, que têm interesse mútuo, recíproco, né? Querem estar junto, ajudar, auxiliar, cuidar, enfim. A aliança traz essa simbologia. Representando o lado negativo, o oposto disso, né? Seria aliança não favorável, parcerias incertas, é importante analisar melhor, tá? A cartinha da cigana, Natasha, é essa, né? Tem as duas alianças aqui entrelaçadas, e o clássico é essa aliança aqui, esse anel lindo. Os livros, eles trazem essa simbologia, tá? Então, aqui vem falando, queridos, sobre os livros serem fonte de sabedoria, né? Que é necessário a gente ter uma interpretação, estudar algo, saber do que estamos lidando, né? Tentar entender de uma forma mais profunda, né? É o conhecimento, tá? Então, falando de uma forma simples, é isso. Representaria alguém que está estudando uma forma de chegar até você, representaria que é necessário você estudar mais, analisar melhor uma situação para poder tomar um passo à frente. Ela fala da consciência e do estudo em si.
a escola, a faculdade, o curso técnico, enfim, representaria um comportamento onde a pessoa está estudando algo, analisando, por exemplo, o seu currículo, tá? Então, fala disso. Essa aqui é a versão da cigana, e essa aqui da cigana Natasha, esse aqui, o tradicional, que traz os livrões antigos, né? Muito bonitas. Temos aqui a carta 27, é a carta da carta. E o que traz a carta da carta, gente? Olha, quando não vem acompanhada de uma outra negativa, ela sozinha traz boas notícias, tá? Podendo ser por qualquer meio de comunicação. Então, aqui, essa carta é um envelope. Nesse deck só tem essa versão. Eu acho que uma dessas aqui tem. Aqui tem duas versões, ó. Não, só da Natasha que tem duas versões, tá? Então vamos lá. Vocês viram o que eu falei, né? Essa carta, quando ela é acompanhada de outra negativa, ela. Quando não tem, né? Quando não vem de uma carta negativa. Ela por si só fala de uma boa notícia. Então ela saiu ali na mesa, tem cartas positivas. Então é uma resposta de uma comunicação muito legal. Você vai receber um e-mail, você vai receber uma mensagem, seja lá como for, pelo zap, pelo e-mail, um telefonema, ou alguém vai te avisar. Pode ser relacionado a uma proposta de trabalho que você está aguardando, pode ser relacionado àquela pessoa que você gosta te desbloqueando, te mandando um oi, tá? Representa tudo isso, tá? Se vem com coisas, cartas negativas ou ela viradinha, o que vai falar? Infelizmente não é uma boa notícia, tá? Então, no emprego vai vir uma resposta que não deu bom, você não passou naquela oportunidade. Claro, venha a estudar outras possibilidades, corra atrás de outras coisas, porque a gente sabe que aquilo que é nosso, né? Dá um jeito de acontecer no momento certo, tá? Então, a carta fala disso, tá, gente? Essa aqui é a versão da Natasha, seguindo a Natasha, e essa aqui é a versão clássica, né? Com a pena para escrever a mensagem, tá? Então, eu não coloquei observação, deixa eu falar aqui para vocês. No da Natasha, gente, tem duas versões. Então, essa aqui traz essa versão positiva, né? Que é uma notícia boa, aquela pessoa que você gosta vai se comunicar, querendo conversar, querendo se desculpar, enfim. Uma resposta positiva para um emprego, ou um comunicado interno na empresa que você passou para um outro cargo melhor, enfim, são respostas positivas. Essa que vem com um fundo escuro já é uma resposta não positiva, é uma resposta negativa, tá? Então, no deck da Natasha, vem as duas cartas justamente para representar o lado bom e o lado que não é bom. Bora lá para a carta 28, o cigano. Aqui tem o cigano. Deixa eu colocar aqui bem certinho para vocês verem. A carta do cigano, gente, ela tem uma energia muito parecida com o do cavaleiro, né? Porque fala de algo que vai acontecer, que não tá longe, tá? Que está a caminho para uma solução. Porque fala da personalidade do cigano, né? Que é racional, né? Uma pessoa que é prática, racional. A energia cigana, no todo, eu considero muito prática. Eles são muito rápidos, tá? Eu sinto isso nas leituras. Então, a carta do cigano fala disso. Do pés no chão, alguém que é racional, tá? Então, que vai tomar um passo firme aí, referente a alguma coisa. O oposto disso seria alguém que ainda não se decidiu, que está com a cabeça nas nuvens, tá? O oposto dessa carta seria isso. Temos aqui a versão da Natasha cigana, que é ele pensativo, né? E na versão aqui do tarot tradicional aqui, o clássico, interessante ver duas versões. O homem, carta 28, representaria o consulente, tá? Então, traria aqui, pode ser uma mensagem também, dependendo do atendimento, da leitura, pode representar o consulente que está fazendo as perguntas, ou pode representar a pessoa amada, o ser de luz, um terceiro, o pai, o irmão, um amigo, enfim. Mas representa uma pessoa aí, tá? E temos aqui também a carta 28, que é o cigano. O cigano também vai representar o consulente, dependendo da leitura, tá, gente? E representa o próprio cigano em si. Numa leitura onde a gente está entendendo aí qual é a força, a ajuda espiritual de alguém, poderia estar representando aí que essa pessoa tem ligação muito forte com os ciganos. Ou é um cigano em si, tá ok? A cigana, a mulher, carta 29. Essa carta aqui fala de uma força, né? Feminina, ela simboliza o poder feminino. Então, pode ser alguma mulher que influencie sua vida, ou até mesmo você, caso seja do sexo feminino. Então, essa carta aqui vem fortemente falando do sexo feminino, vem representando
alguém, né, uma mulher, pode ser consulente, pode ser de luz, pode representar uma pessoa do sexo masculino, mas que tem um direcionamento e uma preferência feminina muito forte, né, uma energia feminina, isso representando até mesmo a mãe, uma tia muito presente, pode representar até uma pessoa feminina já no plano espiritual, tá? Seja um ente querido já desencarnado, com a força feminina, pode representar um guia, uma guia espiritual, tá? Alguém já num nível de luz, né, de entendimento acima de nós, tá? Então, pode representar, essa carta vem com essa energia. A cigana, aqui no deck da Natasha, vem a própria Natasha, a cigana Natasha, tá? Então, ela vem representando a força da cigana, esse significado que eu falei, de alguém que é muito influente, que tem uma força muito grande, um poder muito forte feminino, que tem uma influência na vida do consulente. Ou pode ser o próprio consulente com essa força, né? O oposto disso é a fraqueza, a pessoa que deixou de trabalhar os seus dons, a sua força interna, é alguém que tem uma força interna que está escondida, tá? A carta da cigana, como a carta do cigano, representa também a consulente, tá? No atendimento, dependendo do tipo de leitura que está sendo feita. E no deck aqui, tradicional, aqui no clássico, também traz duas versões, a cigana e a mulher, tá? Então, representando aqui a consulente, dependendo da leitura, pode representar o homem também, a gente fala de energia, né? E a cigana em si, a força cigana, né? A espiritualidade da força cigana, do clã cigano, o cigano em si também representaria aqui nessa carta, tá? A carta 30, gente, lírios, que fofura, né? Que carta positiva, que carta bonita. Olha, os lírios, que vêm com uma energia carregada de delicadezas, promessas, bons momentos, sinceridade, amor e prosperidade, gente, ó. Amor eterno e prosperidade. Olha como os lírios, eles têm uma energia tão delicada, tão gostosa, né? Fala de bons momentos, poderia representar aí momentos legais, gostosos, favoráveis para o consulente. Representaria o quê? Momentos passados, dependendo do que foi perguntado, ou algo que está por acontecer. Se estivéssemos falando da energia de uma pessoa, da pessoa amada no momento, essa pessoa tem aí uma leveza relacionada a você, ao relacionamento, muito leve, uma coisa assim, muito voltada pela sinceridade. É um sentimento real, é algo que está fluindo de uma forma muito pura, gostosa, sincronizada, tá? O oposto, né? Com cartas negativas, falaria o oposto disso, né, gente? Algo que é pesado, algo que não tá fluindo bem, tá? Aqui é a versão da Natasha e aqui é a versão clássica. Outra coisa mais linda do mundo, o Sol. Carta 31, o Sol, gente. O Sol é o Sol, né, gente? O Sol traz promessa de crescimento, prosperidade e vitória. O Sol, aqui complementando com as minhas palavras, com o meu entendimento, é a luz forte que dá vida, que dá luz, que aquece a nós todos na Terra, né? Que aquece a Terra em si, que aquece todos os tipos de seres vivos, entre eles o ser humano que somos nós, né? A luz é a força. O Sol, ele empresta até para a Lua a sua luz, não é isso? Então, assim, é uma estrela, é algo iluminado. Então, ela traz essa força. A carta por si só do Sol fala de tudo que é magnífico, né? Da magnitude, da grandeza do amor, da grandeza de tudo aquilo que a gente pensa em fazer, né? Traz a promessa de crescimento. O lado negativo é o oposto, né, gente? É escuridão, é algo que não é legal, tenta reavaliar, tá? Em questão, em leitura do amor, fala do amor pela essência, né? Quando eu falei do coração, carta do amor, amor e sol, gente, olha, representando o sentimento de alguém por você, olha, é top, hein? A pessoa ela te ama demais, seja lá quem for. Carta da lua, gente. A carta da lua é uma carta muito mística, né? A lua por si só, ela é muito incrível. A lua, ela traz aquele enigma, aquela coisa mística, né? Um pouco assim, indecifrável, né? É a intuição, o feminino. Ela fala de angústias, de medos contidos, porque são coisas. A lua tem um lado obscuro, né? Um lado que a gente não vê, né? O lado escuro da lua. E ela traz essa questão do que está oculto, né? Então, olha aqui, ó, forças ocultas. Então, com isso, o que que a lua traz? Ela traz que a gente, dependendo se ela tá. É uma carta que está representando uma pessoa, é alguém com uma intuição muito grande,
sabe? Se é uma mulher, então, tá falando aí de uma pessoa, de um lado, tá representando uma mulher que tem, é uma bruxinha, tá? Basicamente falando isso, alguém que tem uma intuição muito grande, é uma pessoa que tem uma sensibilidade, dons mediúnicos muito forte, tá? Se fosse representar só por essa carta, tá? Ela fala do inconsciente, né? A lua falaria também da gente muitas vezes fazer algo e não pensar direito, vontades que estão no nosso eu, que a gente nem sabe direito, são coisas no inconsciente, que tá no oculto. Então, a carta da lua, ela é uma carta muito interessante e ela tem que ser bem estudada, tá, gente? Porque ela traz várias energias, assim, vários entendimentos, tá? Temos aqui, ela poderia representar, por exemplo, também a ilusão, tá? Alguém que tá iludido, não tá vendo com clareza as coisas, tá? Essa aqui é a versão da Natasha, cigana, e aqui do clássico. Olha que linda. Eu acho linda essa carta, gente. Bora lá, queridos. Então, a carta 33 é a carta da chave, tá? Ela fala assim: a abertura, solução. É uma carta que fala daquilo que pode ser aberto, fechado. Aberto ou fechado, né? Então, ela vai representar, gente, ela mostra o fim ou o começo de algo, né? Porque a gente fecha, vai embora, ou a gente abre e entra para começar. A chave por si só. Então, se a gente está falando, por exemplo, numa leitura sobre a conquista de uma casa, tá tudo muito positivo. Então, algo que você está aguardando que depende de um outro fator, vai dar certo para eu conquistar. Vou conseguir aquele empréstimo que tá tão difícil para eu conseguir minha casa ou meu carro. Essa carta traz a chave. Vem mostrando que sim, claro, considerando que ela tá assim, né? De pé e dependendo das cartas que estão ao lado. Pode representar, gente, um novo relacionamento, tá? Não tem a ver com chave, mas é a chave, a abertura de um campo da nossa vida. É a abertura de um novo ciclo, tá? É uma porta invisível que se abre, uma que se fecha e outra que se abre. Então, um relacionamento que tá chegando para alguém que nunca se relacionou, ou um novo relacionamento, tá? A compra de um carro, né? Você com a chave do carro nas mãos. O oposto, o lado negativo seria o oposto disso. Muito provavelmente você vai encontrar algo diferente disso. Isso aí exige uma atenção, se realmente é isso mesmo. Ou de repente algo que você depende não vai solucionar por agora, tá? Essa é a energia da carta da chave. Essa é a versão da Natasha, cigana, e a clássica. Carta 34. Essa carta, gente, tem uma energia maravilhosa. Ela é uma carta próspera, né? Falar de riqueza, prosperidade, dinheiro, satisfação pessoal, através do ganho material, bons negócios, a multiplicação e o lucro. Olha que carta maravilhosa. Essa é a carta 34, a carta dos peixes, tá? Então, a carta por si só, ela traz essa energia. Então, tudo aquilo que é muito positivo, muito próspero, representaria um emprego muito bom, uma proposta muito boa que está por chegar. Representaria no campo pessoal um relacionamento com muito amor, com muita troca, com muita reciprocidade. É, ao contrário, o lado negativo é o oposto disso, tá? É aquilo que tem que ser ajustado, tem que entender que não é o momento, não é aquilo que você quer, aquilo que são aqueles momentos que a gente acha que é aquilo, mas o que Deus e o universo está mostrando que é outro caminho. Isso quando sai com muitas cartas negativas, tá, gente? Essa é a versão se fosse com cartas negativas, carta virada ao contrário, né? Mas a carta teria que ter essas cartas negativas para considerar isso, porque essa carta é extremamente positiva, gente. Usando ela só para confirmar algo, é sim, é positivo.
Então, temos aqui a versão desse baralho de aprendizagem, temos aqui a versão da Natasha e o tradicional. Então, a âncora, ela fala de algo firme e seguro. Olha aqui. Algo firme e seguro em que se pode confiar e contar felicidade, estabilidade, segurança material, autoconfiança e êxito. Porque a finalidade da âncora é segurar, estabilizar, não é isso? E é essa energia que essa carta tem. Então, independente do que nós estamos procurando saber, essa âncora ela vai falar de algo que é seguro, que você pode confiar. Estamos falando de um relacionamento novo, que é algo que está no início, mas que vai se estabilizar, vai ser algo firme. Pessoas que não paravam em relacionamento, vai agora finalmente, sabe, parar, ficar nesse relacionamento, encontrou almas gêmeas. Tô dando exemplo, tá, gente? Se fosse representar pela carta sozinha, a âncora fala disso. Estabilidade no trabalho. Nossa, eu troquei de trabalho, não sei se eu tô insegura, será que eu vou me dar bem? A carta da âncora mostraria que é algo que tem uma estabilidade, que a pessoa pode ter segurança, tá? É algo bom, que as pessoas estão gostando, estão mostrando, pode representar até a sua energia para outras pessoas, né? A pessoa sentindo que você é algo que dá para contar. Vamos supor, usando exemplo no campo profissional, poderia representar que quem te avaliou, quem vai te liderar, um exemplo, ou que vai ser um subordinado, enfim, no ambiente de trabalho, te vê com os olhos de alguém que passa segurança. Alguém, não, essa pessoa aí sentir firmeza, sabe? Trabalha bem, tem um currículo bom, enfim, mostraria isso, algo firme, tá, gente? E o oposto, né, o lado negativo, é o oposto, é instabilidade, insegurança, representaria algo que não é legal, um emprego que tem altos e baixos, tem problemas internos, sabe? Representaria um relacionamento que vai passar por turbulências, situações onde vai te gerar insegurança, tá ok, gente? Então, a âncora fala disso. Mostrando aqui para vocês as 3 âncoras, ó. Legal, né? Por fim, nós temos aqui a carta da cruz. Basicamente, falando da cruz, é a vitória, o ponto de encontro, é o triunfo, objetivos sendo alcançados e atingidos a partir de sacrifício. Então, a cruz, se a gente pensar em Jesus Cristo, a gente entende que ele é vitorioso, é a salvação, né? Mas ela traz também o sacrifício, né? Então, a cruz, no baralho cigano, ela mostra que a gente passa por sacrifícios, a gente tem dificuldades, tem luta, tem peleja e a gente alcança a nossa vitória, tá? Então, basicamente falando, é isso. Como a gente não sou eu, muitos tarólogos, né, médiuns, a gente entende também a carta da cruz como algo divino. Então, algo que é justo, alguma justiça, algo que a pessoa está colhendo, tá? Então, traz essa questão do julgamento, essa coisa mais voltada para a espiritualidade. Mas a carta vem fortemente com essa mensagem, essa simbologia da vitória, né? O ponto de encontro, o triunfo, né? Então, assim, se fosse passar uma orientação para alguém considerando só essa energia, fala assim, não desanima. Você está passando por dificuldades, você está passando por provações, por testes, né, divinos. São coisas que a gente tem que passar, porque aqui na Terra a gente está cumprindo uma missão e acontecem muitas coisas, né, gente? Então a gente passa por provações que Deus sabe o porquê, né? Tudo tem um propósito. Mas que depois disso vem a bonança, depois disso vem a vitória, tá? A salvação. Então a cruz tem essa mensagem. Aqui são as 3 versões. Essa aqui é bem simples, né? Tem essa daqui da Natasha e essa aqui do clássico. Queridos, gratidão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o vídeo 2 sobre o baralho cigano. No 2, o que eu vou trazer, gente? Eu vou trazer... Provavelmente esse vídeo aqui eu vou separar em partes, porque ficou bem grande. Mesmo eu tentando ser objetiva, mas é muita informação, né? Eu vou trazer significados voltados a doenças, tá, gente? Porque o baralho cigano tem doenças, tempo também. Tem alguns significados a mais que a gente pode conseguir através do baralho cigano, além desses que eu falei já pra vocês, tá bom?
Por exemplo, a carta do coração, que é aquela carta linda, né, que a gente falou do amor. Deixa eu pegar ela aqui. Essa carta, eu falei do significado em si, né, do amor, do contrário dela, tudo. Lado negativo e positivo. Mas falando de doença, poderia representar problemas cardíacos, problema de pressão alta, tudo que é relacionado a batimento cardíaco, pressão arterial, entrando no campo de saúde. Representaria cirurgia, ou numa situação, né, mais triste, enfim, poderia até a espiritualidade trazer por algum motivo, né, a informação de que houve uma perda de alguém por motivos cardíacos. Tem esse tipo de leitura também, gente. Quando chega a mensagem na mesa, quem tá lendo tem a responsabilidade de passar, né? Com cuidado, com cautela, é claro. Poderia representar também para a pessoa tomar cuidado, seria um alerta para que você está trabalhando direitinho a sua saúde, está cuidando, está sentindo o coração muito acelerado, ou o coração muito batendo fraquinho, o que está acontecendo, né? Seria um alerta para você procurar um cardiologista, se cuidar, tá? Então, as cartas do baralho cigano, gente, é interessantíssimo, porque assim, tem o significado das cartas individualmente, né? Mas tem a questão também da arte, como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouco disso também no outro vídeo, explicar melhor sobre você saber o significado dessa carta, por exemplo. E muitas vezes a leitura, o direcionamento espiritual fugiu um pouco do significado, mas quer mostrar o desenho aqui dentro, tá? Então eu vou explicar de uma forma melhor isso. É um tipo de sinal que a espiritualidade passa para nós, quando a gente tá passando, quando a gente tá fazendo a leitura. Isso não acontece só com cartomante, gente, com tarólogo, isso acontece com o consulente também. Conforme vocês vão assistindo vídeos ou vendo as cartas pessoalmente, né, pegando nas mãos, vocês vão vendo isso. E assim eu encerro essa sequência aí, né? Eu vou fazer dividido, provavelmente. Ficou muito grande, gente. Agradeço imensamente a força, tá? O carinho. Vamos continuar estudando as cartinhas do baralho cigano. Próximo vídeo, então, eu trago sobre esse significado mais voltado para a arte. E também falando dos significados voltados à doença. Tá bom, queridos? Eu vou ver uma forma de trazer para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, salve, povo cigano. Tchau, salve, salve. Beijo, queridos. Se cuidem. E até o próximo vídeo.